Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com o Espiritismo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Agradecendo sempre a presença de vocês em um desses períodos do dia ou da noite que nós possamos estar juntos. Antes de nós falarmos do nosso assunto, que é de muita importância, eu quero agradecer toda a equipe do Onda Espírita e aproveitando para convidar vocês a conhecer o canal. Muita coisa boa. Eu nem vou falar porque é uma lista muito grande, eu só vou deixar apenas aguçado para vocês conhecerem. Vem conhecer, faça parte dessa equipe que eu sei que vocês vão gostar. E hoje nós temos uma convidada. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que segundo todas essas, digamos assim, as histórias, né, que está no Testamento, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa e ele estava dançando. Olha só, milagre entre aspas, que é a grande história da água que virou vinho. Ele estava numa núpcia de casamento e estava dançando. Por que, Cleide, você está falando isso? Porque hoje nós vamos falar que tudo que está no nosso planeta, que tem o seu lado bom, positivo, que ele nos oferece, principalmente profissionais dedicados, é muito bom a arte. E dentro da arte, nós temos um leque grandioso, nós vamos falar sobre a dança. E a nossa convidada é uma pessoa de movimento, gente, ligada aos 220. Deus do céu. Vamos falar com ela. E ela vai falar um pouco dessa arte para nós, que é muito movimento. Com muito carinho, Rita Borges Galante vai falar conosco sobre isso, mas eu não posso deixar também de falar do Carlos, que está aqui, junto de nós. A gente tem que convidar o dono do canal de vez em quando, né? Então, vai lá, né? Vamos lá? Ritinha, por favor, fale um pouquinho de você. Olá, gente. Vou aproveitar aqui o ensejo da Cleide. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Eu queria agradecer o convite, né? Porque eu acho que em tempos tão incertos é muito polêmico e difícil falar de arte, né? Principalmente quando a gente começa a questionar a partir da arte, né? Porque a arte é esse lugar do questionamento, da gente falar sobre as nossas expressões, a nossa comunicação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, gente, eu sou a Rita. Para alguns, Ritinha, ou para muitos, sou bem conhecida assim. Eu tenho 39 anos, eu sou educadora de dança e psicomotricista, mas eu já fui advogada. Eu comecei a dançar com 4 anos, na mesma época que eu comecei a frequentar a evangelização infantil também. E eu acho que a minha trajetória de vida, ela sempre foi ligada com o movimento mesmo, né? Eu me movimento bastante, eu sou muito de gesticular, eu gosto de observar as pessoas em movimento, os corpos. Então, na verdade, a carreira de advogada não combinava muito com a minha essência, porque eu consigo me entender e consigo me expressar e entender o que eu sinto e me comunicar pelo movimento, né? E a possibilidade de trabalhar com dança enquanto linguagem artística, né, expressão, foi o que me fez entender enquanto noção de corpo no mundo, de como que eu ia me entendendo dentro das minhas emoções, dentro dos meus sentimentos e dentro de também pensar que a gente precisa fazer uma reforma íntima, né? A gente precisa melhorar os nossos impulsos. Eu acho que a dança, ela me trouxe essa consciência corporal, assim, muito, muito forte. Então, essa foi um pouco tudo que eu sinto, assim, pela dança, pela arte. Então, hoje eu sou educadora, né, de dança numa escola em Cotia. E também sou psicomotricista, então eu atendo alguns pacientes pensando em multiplicar as aprendizagens pelo corpo através de terapias psicomotores. Eu não falei que tá ligado 220? Veja, tá?
né? Rita, fala para nós, o que significa a palavra dança? Então, dentro das linguagens europeias, né, quando a gente vai pensar nessa raiz dança, e aí de dança, né, de dança, e pensando no sânscrito, vem dessa raiz tans, que significa tensão. Então, na minha interpretação, é um pouco essa tensão, porque para ter movimento, a gente precisa ter tônus, né? A gente precisa ter ação. Mas a gente também precisa ter pausa, porque dança também é pausa, né? Movimento também é pausa. A pausa é quando você tem a intenção de movimentar-se. Então, nesse momento, você cria a atenção, você estrutura aquilo que você vai fazer. Então, nas linguagens europeias, dança significa tensão. E para mim, tensão é esse expandir e contrair. Expandir e contrair. Como o nosso ritmo, né? Sístole e diástole. Como o nosso coração. Como a gente, no nosso corpo, pulsa, né? A gente contrai e expande. Contrai e expande o tempo inteiro. A dança, então, também é um exercício muscular, né? Sim, com certeza. A pergunta não estava no roteiro. Eu lembrei, porque às vezes a gente, através da dança, tem outros tipos de dança, como a dança circular. Você faz movimentos com a dança, eu participo da dança circular. E, ao mesmo tempo, você faz exercício muscular até para postura e aquela coisa toda. Gente, vamos começar a dançar, viu? Vamos lá. Rita, fala para nós, desde quando a dança faz parte da vida do ser humano? Bom, do ser humano, que a gente tem registros em pinturas rupestres 10 mil anos antes de Cristo, né? Então, a gente não consegue ter registros específicos, mas a gente tem comprovações de que a dança foi a primeira linguagem artística, né, que surgiu. Então, primeiro o ser humano dançou num ato sagrado, e tem um antropólogo que se chama Roger Garaudy, que fala sobre isso, né? Porque o ser humano sentiu a necessidade de se conectar com forças que eram maiores do que ele, e aqui eu não estou dizendo que tinham deuses instituídos, nada disso. Eram energias, né? Aquilo que eles entendiam enquanto energias. Então, desde muito cedo isso já era feito, né? A dança já estava pertencendo a esses lugares com o ser humano, muito antes das outras linguagens artísticas. Tanto é que nessas pinturas rupestres está representado alguns rituais, né, de dança. Não faz tempo que o pessoal está dançando, né? Muito tempo. Inclusive, teve um registro de documentos há pouco tempo, que eu gosto muito de ver negócio de arte, sobre a diferença da dança do ventre, como ela sofreu modificações, porque, na realidade, a dança do ventre era uma saudação à colheita. Eu achei interessante isso, porque eu dancei dança do ventre por muito tempo, e eu achava maravilhoso. E nesse período eu fiz um estudo também, que é gracioso, porque nós temos a dança do ventre como as odaliscas. Não, era uma dança sagrada. Primeiro, para, vamos ver, a santificação do ventre feminino pela fertilização de dar a vida. E segundo, era porque realmente a colheita que era se feita, então a dança do ventre, ela significava a fertilização. E ela foi transformada, e eu achei bárbaro. Você sabe que a gente vai recordando das coisas que passam pela vida da gente, e a gente passa por elas, e você falando isso, eu recordei esse pedacinho da minha vida, que realmente é maravilhoso, viu? E fala um pouquinho também, aproveitando, a dança, ela acompanhou muito o comportamental social de séculos e séculos e séculos. Fala um pouquinho sobre isso, que a dança ajuda nesse movimento social, no comportamental da sociedade. Tá, então aqui a gente precisa fazer um recorte, tá, gente? Eu vou falar um pouco sobre Ocidente, tá? Não vou falar sobre Oriente, porque o que acontece no Ocidente a dança foi por um caminho.
No Oriente, a dança foi por outro caminho. Então, a gente aqui teria que ir para um universo muito grande e eu acho que não é o intuito agora. Então, a gente vai escolher agora uma janela, tá? Então, bom, vamos lá. O ser humano pré-histórico estava dançando, né, para se conectar com as forças naturais, encontrar aquilo que era divino, essa conexão com os seus, né, ritos. E aí a gente vai fazer uma passagem rápida e a gente vai lá para o Egito, né? Porque não dá para a gente passar por tudo isso e para todo esse lugar. Então, no Egito, o que acontecia? Eles dançavam em todos os rituais que estivessem ligados com o que eles determinavam de ligação com os deuses. Então, nos funerais, por exemplo, se você não fizesse uma dança específica, eles acreditavam que você não iria ser recebido pelo Deus que te recebia depois que você morria. Então, todos os ritos sagrados, eles eram baseados em danças, sim? Depois a gente vai lá para a Grécia. Na Grécia, a dança, ela vai para um lugar enquanto formação e ensino dentro das ágoras, né? Então, ali na sociedade, eles ensinavam, eles modulavam, né, todos os cidadãos a partir das artes. Então, ali nas ágoras, as crianças também estavam junto, então aconteciam as danças como encenação dentro dos teatros, então foi nesse lugar que foi acontecendo. E quando a gente já vai para Roma, o que acontece é que em Roma eles usavam a dança principalmente para coreografias de conquista de terra e sucumbir os inimigos. Então eles faziam danças de guerra muito bem estruturadas, coreográficas, né, para conseguir surpreender os inimigos. E aí a dança sempre esteve presente mesmo nas celebrações e casamentos e grandes colheitas e para se ligar com os deuses e com o divino. Quando a gente chega na Idade Média, com a Igreja Católica, né, entrando no momento de Inquisição, o corpo ele é visto como fonte de pecado. E aí dentro das igrejas aconteciam algumas danças e elas começam a ser reprimidas, até que hoje, quando a gente olha as pessoas ajoelhando dentro das igrejas, tem um coreógrafo pós-moderno, né, que é o Rudolf Laban, que ele diz que isso foi o pouquíssimo que restou do que era dançado dentro das igrejas antes da Idade Média, que são quando as pessoas ajoelham. Então, a gente não tem registros na Idade Média de como que foi tudo isso. A gente só sabe que algumas danças macabras eram feitas dentro da igreja e nas regiões mais distantes, né, nas colônias que ficavam em volta e que não eram tão próximas desses centros, eles continuavam com as danças pagãs. Só que isso depois só foi voltar mesmo para o convívio, né, social quando acabou o período da Idade Média e a igreja começou a perder força, a igreja católica. E aí as danças começaram a voltar para a corte, e aí começaram a surgir de volta as danças de corte, né, trazido pelos reis, né, porque aí começa o absolutismo, então os reis começam a trazer de novo esse convívio. Da dança da corte vai evoluir para o balé clássico, e aí do balé clássico vai ficar um tempo nesse lugar desse balé, né? E depois a gente vai para a dança moderna, pós-moderna, até chegar na dança contemporânea, que é o que a gente tem hoje. Que viagem, hein? Carlos, você tem alguma coisa para dizer? Muita coisa, gente. Não. Olha, viagem. Eu tô aqui vendo, nossa, uma parte. isso porque ela pegou uma janelinha, né? Imagina Uma se janelinha, se escancarasse, né? A gente não consegue imaginar o que é. Ritinha,
dentro do que você colocou, a gente percebeu que a dança estava em todas as manifestações. A gente pode considerar a dança que faz parte do nosso modo de vida? Faz parte da nossa vivência, da nossa maneira de viver? Fala um pouquinho disso para a gente. Faz, né? E aí eu vou pegar um pouco aqui uma outra janela, tá? Então, eu vou trazer aqui para o Brasil, sei lá, período colonial. Quando a gente tem, por exemplo, as danças populares, aí a gente tem o coco. O coco, a dança do coco, ela só existe em uma região específica do Brasil. Por que os escravos dançavam o coco? Porque eles colhiam coco. Então, as tamancas, né, esse sapateado que é feito, ele só é feito desse jeito por causa desse lugar. Então, a dança ali era um modo de viver, né? E aí entra nessas cantigas de ritos de trabalho. Então, o maracatu, né, que é uma manifestação que foi criada aqui no Brasil, mas que ela tem essa identidade afrodescendente, né, de quando as pessoas pretas foram sequestradas e trazidas para outros lugares, o maracatu tem esse lugar de os pretos, as pessoas pretas, legitimarem a trajetória. Eles eram reis e rainhas nos lugares onde eles habitavam. Então, lá no Maracatu, a gente tem a rainha do Maracatu, a gente tem o rei, a gente tem a princesa, a gente tem a calunga, que é a boneca, né, de madeira do Maracatu, que traz ali todas as divindades dos deuses africanos. Então, todas essas manifestações populares do Brasil estão muito ligadas com o nosso modo de viver. E eu acho que durante muito tempo a gente se desconectou disso e a dança foi para um lugar da dança social. Então, a gente foi dançar porque a gente sabe que dançar faz a gente ficar feliz. Mas qual que é a nossa essência enquanto país que dança? Por que se dança samba no Brasil? Né? E por que o samba, ele não é esse samba que a gente vê hoje, né, no surgimento, dentro das apoteoses. Ele não é esse samba no salto. Era um samba miudinho, arrastadinho, porque era para bater o chão do terreiro. Porque as baianas precisavam bater o chão do terreiro para não ter, para não subir a terra. As senzalas eram embaixo, né, das casas grandes. Então eles tinham que ficar baixinho. A capoeira também vem desse lugar. A capoeira é rasteira porque eles jogavam dentro da senzala e a senzala é baixa. Então, por isso que os movimentos são rasteiros. Então, a gente precisa, enquanto país, acho que olhar um pouco para essa nossa cultura que é tão vasta, sabe? Então, para mim, a dança sim é uma forma de vida, né? E eu acho que é muito importante a gente saber as nossas trajetórias enquanto corpos descendentes disso. Do Rosa Chiclé. Maravilhoso. Olha, maravilhoso. Do Rosa Chiclé. Muito legal que você colocou falando do Brasil, porque realmente nós somos uma raça com tanta cultura, né, na dança que você fala, né? Que trazemos, né? E realmente às vezes acaba se perdendo a raiz, da onde vem, o porquê aquilo. Porque a gente só fala, dança, dança e vamos buscar, né? Maravilhoso. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu não consegui falar essa palavra, eu fiquei aqui decorando, mas eu vou tentar. O que é psicomotricidade? E qual é a função da psicomotricista? Olha isso, Carlos. Fala a verdade. Vamos lá, gente, com você. Que é isso? Que nomão é esse? Tá, então vamos lá. A psicomotricidade é uma neurociência, tá? Então, enquanto neurociência, ela vai considerar que o nosso corpo só se desenvolve integralmente se tiver equilíbrio entre cognitivo, afetivo e motor. E aí, quando a gente pensa em desenvolvimento integral, eu estou dizendo das diversas aprendizagens que vão permear o nosso corpo pela vida. Então, a psicomotricidade, ela pode ser aplicada tanto para uma criança que tem, de repente, um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como para uma criança que tem dificuldade de fazer a pinça correta para desenvolver a letra cursiva na escola.
Ou alguém que teve, de repente, um AVC e perdeu algumas funções e quer continuar num processo de desenvolver o corpo. Então, o que a gente faz? A gente integra esses três pilares, afetivo, cognitivo e motor, para que a gente não perca, por exemplo, funções que já foram adquiridas e que a gente consiga desenvolver outras habilidades. E aí, o que a psicomotricista faz? O que um psicomotricista faz? Ele faz uma anamnese do paciente, ele faz diversas avaliações dentro do afetivo, cognitivo e do motor, ele identifica possíveis defasagens nas 7 áreas psicomotoras dentro dos lobos cerebrais que a gente tem, e aí ele vai desenvolver intervenções específicas para aquela pessoa, porque cada corpo é único, de acordo com as vivências que ele tem. Então, hoje, eu, Rita, se eu tivesse um AVC, com o histórico, sei lá, da minha de dança a vida inteira, o mesmo projeto de terapêutico de psicomotricidade para uma outra pessoa que teve um AVC não serve, porque o meu corpo é um, o corpo dela é outro. E, na verdade, enquanto psicomotricistas, o que a gente quer? A gente quer que os corpos sejam respeitados e olhados individualmente, em qualquer lugar, seja dentro da clínica, seja dentro da escola, seja dentro da sociedade, em qualquer contexto que esse corpo esteja inserido. Ô, Cleide, posso interferir aí um pouquinho? Rita, em que momento, porque assim, pelo que eu entendi da sua trajetória, você estava no processo da dança, né? Aí, de repente, apareceu psicomotricidade, né? O que aconteceu? Conta para mim, porque naturalmente tem um link aí, né? Sim. Bom, aconteceu o seguinte, gente. Quando eu fui fazer a faculdade de dança, eu queria defender a necessidade da dança dentro da matriz curricular nas escolas, porque eu ficava inconformada que teatro era obrigatório, música era obrigatória, artes visuais era obrigatório e dança não. Então eu fui lá brigar para provar que a dança era importante, porque a dança tem saberes, desenvolve saberes e aprendizagens que as outras linguagens artísticas não desenvolvem. Mas com o tempo, eu fui percebendo que não era só a dança. Eu queria entender como que os corpos aprendem no geral. No geral, como que as pessoas aprendem? Né? E aí eu fui pesquisar múltiplas inteligências, fui pesquisar um monte de coisa. Na faculdade de dança, eu tinha tido psicomotricidade. Eu sabia o que era psicomotricidade. E aí, uma das minhas coordenadoras, que é uma grande mestra, assim, que é uma artista incrível e professora de artes visuais, falou assim: Rita, tem uma pós em psicomotricidade que eu acho que é a sua cara. Porque você fica observando as crianças, e eu fico mesmo, eu paro na hora do intervalo e fico observando eles brincando e falo: nossa, mas por que a coluna tá assim? Por que tá o ombro mais alto que o outro? Por que não tá performando em tal coisa? Então eu tinha já essas inquietações. E aí eu fui fazer essa pós com foco clínico, porque eu queria entender mesmo, eu queria mergulhar nesse universo de cérebro, anatomia, um monte de coisa para eu conseguir ir desmiuçando os links. E aí foi por isso que a psicomotricidade surgiu. Porque, na verdade, a psicomotricidade é olhar para o corpo como um todo. Então, se a gente está falando de corpo, de aprendizagem de corpo, a gente está falando de psicomotricidade. A dança entra dentro disso. Então, tem várias intervenções que eu faço psicomotoras com dança, porque tem tudo a ver. Está completamente ligado. Entendi. Foi assim, respondeu? Não, é bastante De uma maneira bem clara. Porque minha cabeça é muito caótica, tá, gente? Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, eu falo muito rápido. Não, mas deu para perceber muito, muito bem. Eu queria falar uma outra coisa para você. Eu trabalho com jovens, eu tenho percebido, já faz um tempinho, desde 2013. A gente tem várias turmas. Eu tenho percebido que hoje a sensibilidade dos jovens para a arte está muito mais aguçada, mas eles não têm estímulo
Às vezes nem a educacional e às vezes em casa, porque ainda os pais, lógico, eu também sou mãe, sou avó, a gente sempre está preocupado com o futuro do filho, pensando no material. Sim. E como o nosso país, infelizmente, ele não é algo que de estimulante à arte, não só a dança, como em todas, Sim. eu vejo que encontram-se dificuldades e alguns pais de pessoas que querem fazer teatro, dança e outras situações que também é dança, eu não sei o nome, você vai me dizer aquela dos panos. Como chama? Aquele Tecido no circo. No circo. Isso. Não. E a resposta é essa: você não vai ganhar dinheiro para sobreviver. Sim. E eu sinto uma frustração neles com a música. Eu sei que o nosso país ele tem essa dificuldade na parte educacional. E eu vejo que essa sensibilidade está muito grande neles para a arte, para a dança, para a música, para o cantar, para o desenho, às vezes até para compor teatro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desses jovens, um recado para esses jovens, porque eu sinto que eles se sentem frustrados, às vezes entram em conflito com os pais, porque eu sei que os pais estão muito preocupados com o futuro. Mas, às vezes, eu vou dizer uma coisa para você que eu ouvi uma vez de um profissional, que foi um professor meu, ele falou, não existe mal profissional, existe profissional não realizado. Porque ele está ali por dinheiro, porque você tem que ter prazer e amor na sua profissão, seja ela qual for. Dá esse recado aí para os jovens e também para os pais, você como uma educadora. O que eu fico pensando aqui, gente, é que assim, ó, viver de arte, ser educador de arte no Brasil realmente não é fácil, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num vestibular, num Enem, nem artes cai, né? O que é importante é matemática, português, as matérias básicas, e é isso. Só que é impossível a gente viver sem arte. Durante a pandemia, nunca a arte foi tão consumida para que a gente conseguisse lidar com as nossas emoções. A arte é a forma como a gente se expressa, como a gente se coloca no mundo. Não é à toa que a gente ouve tanta música. Não é à toa que a gente assiste tanto filme. Não é à toa que a gente vai em festas e as pessoas dançam e aí você olha aquilo e fala, nossa, mas acho que eu quero dançar. Porque isso faz parte de quem a gente é, né? Estar no mundo com arte faz parte de quem a gente é, porque o ser humano é um ser social. A gente não foi criado para viver isolado, né? Somos seres sociais. Mas eu penso o seguinte, existe também um encantamento dos jovens de querer se expressar. Então, eles querem escrever, eles querem criar música, eles querem tocar. E, às vezes, esse encantamento talvez não seja para você levar a arte como como a sua formação. Porque quando você vai trabalhar com arte, é como se você virasse um operário da arte. Você vai bater cartão de arte. E aí, aquela idealização do processo criativo, ela deixa de existir. Então, quando eu dançava em companhia de dança, eu amo dançar. Mas vai dançar todo final de semana e ensaiar 6 horas por dia seguidas, e aí no final de semana você ainda tem que viajar e fazer 2 espetáculos. Você fica exausto. Tinha dia que eu falava, acho que eu não quero mais dançar, não gosto mais. Então, eu acho que é uma reflexão sobre a arte precisa ser algo na tua vida que para você é indispensável. Quando eu não danço, eu choro, eu sinto falta. É insuportável para mim. E aí, pensando nesse lugar de dinheiro, né, da gente conseguir fazer renda, existem muitos campos para você atuar com arte, né? Então, se você gosta de ter contato com gente, você acha que você tem essa vontade de ensinar e de fazer com que outras pessoas tenham esse contato com esse processo artístico, dá para ser educador, dá para ser crítico de arte, dá para você escrever sobre arte, né? Tem muitos lugares, tem revistas, tem diversas formas da gente conseguir se engajar com arte.
né? Mas eu fico pensando assim, que a minha trajetória também foi, meu pai falou, imagina, você não vai fazer dança, você vai morrer de fome. E aí eu fui fazer direito. E aí eu adoeci sendo advogada. Até o dia que eu virei e falei, chega, não é isso mais que eu quero. Demorou para eu conseguir chegar numa estabilidade com dança? Demorou um pouco, mas eu cheguei. E hoje eu não troco por nada, não abandonaria por nada. Mas eu acho que, como tudo, a gente precisa mesmo mergulhar e saber se é isso, sabe, Cleide? Então, quando os meus alunos falam, eu quero fazer medicina, eu falei, mas você sabe qual que é o dia a dia de um médico? Você já foi num hospital? Mas, eu quero ser professora. Eu falei, então, antes de você fazer isso, você vai ficar comigo um mês me acompanhando na escola. Com reunião de planejamento, você vai participar de reunião de pai, porque eles precisam vivenciar esse dia a dia para entender o que é a profissão. Porque às vezes a gente romantiza demais as coisas. E quando a gente entra dentro desse ciclo social de trabalho, bate-cartão todo dia, é outra história. Mas, ainda para mim, trabalhar com arte é o que me alimenta, porque é ali onde eu me expresso, me comunico e é o que me salva todos os dias. Perfeito. Isso é muito bom que você colocou, porque muitas vezes esse recado que você deu, tanto para os jovens, para os pais, porque os pais não fazem isso que você acabou de falar. Fala, não dá, não serve, pronto. Mergulha no que você falou, que eu achei perfeito. Mergulha o que é, não só o romantismo, mas o que está nos bastidores da sua profissão. Eu acho que esse lado, se os pais mergulhassem, aí sim eles iam sentir se realmente os filhos querem seguir, seja ela qual for a arte, ou se quer mudar. Esse recado eu achei fantástico que você deu, porque realmente é isso mesmo. Você tem que mergulhar lá e conhecer os bastidores, porque a gente só conhece o lado bonito da apresentação. Você falou perfeitamente sobre isso. Muito obrigada, Rita. Carlos, você quer colocar alguma coisa? Não, por enquanto não, só estou aqui babando. Pode continuar. Eu só queria que você falasse que você colocou no seu histórico que você é espírita. E o que a doutrina espírita, ela tem alguma ligação, ela está aliada à arte, ela ajuda o lado emocional. Eu queria que você colocasse essa sua experiência, trabalhando com arte, movimento do corpo, viagem, tantas coisas, educadora, e você colocou bem claro, sou espírita desde os 4 anos de idade. Fala um pouquinho sobre vamos dizer assim, de estar juntos com a doutrina e o seu trabalho. O que ela te ajuda nos sentidos, tanto na parte que você, como terapeuta, como a parte como educador? Gente, eu acho que a doutrina espírita, de verdade, eu acho que o que ela mais me ensina é a me colocar no lugar do outro. A realmente olhar para o outro e perceber que ele é uma extensão minha. Qualquer pessoa. É uma extensão do meu corpo. Não interessa se a gente tem, né, um conceito na dança que o Rudolf Laban, que é esse coreógrafo estudioso da dança, criou, que é a quinesfera. A quinesfera é como todas as nossas direções do corpo e aí forma um ecosaedro, que é uma figura geométrica com 20 faces, né, triangulares. No momento que eu tô aqui, muito perto de alguém, eu já estou invadindo aqui na esfera do outro. E isso não é só corporal, isso é principalmente energético. Qual é o tipo de aproximação que eu vou fazer com o outro? Qual que é o tipo de contato que eu tenho com o outro? Então, acho que enquanto espírita, eu sempre fico pensando, qual que é minha melhor abordagem enquanto corpo no mundo que eu posso ser hoje, né? Como que eu posso, de repente, ser, dentro dos lugares aonde eu vou, alguém que é respeitosa, né? Alguém que é respeitoso e que é cuidadoso com os outros corpos. Como eu quero que seja comigo. Porque a gente está aqui nesse corpo agora.
Só que todas essas nossas expressões corporais, elas vão ficar marcadas na gente. A gente sabe disso, né? Tudo. O que foi bom, o que foi ruim, aquilo tá lá registrado. Então, quando eu me coloco em sala de aula, né? E aí eu vou ficar emocionada. Quando eu me coloco em sala de aula para os meus alunos, e aí eu vou entregar o melhor de mim, o que eu sou capaz de entregar? Então, eu acho que se eu não tivesse mesmo, assim, a doutrina espírita, talvez eu não tivesse essa percepção tão aguçada, né? De ter que ser ali alguém que é o máximo respeitoso com o corpo do outro e com as vivências e com a trajetória que não é só desse corpo, mas que são de várias outras histórias, né? Acho que é isso. Acho que é isso, transcendentão, assim, ó, foi transcendente isso daí, foi maravilhoso que você colocou, porque você colocou com o seu coração, com o amor que você tem à sua profissão, e realmente a doutrina espírita, ela nos traz como se fosse uma essência que entra dentro de nós, desse respeito, como você falou, nós temos uma atmosfera no nosso corpo, a gente faz essa atmosfera que a gente chama de aura, né? E a gente transcende essa atmosfera. E eu sou uma leiga, mas eu vejo que quando a pessoa dança com amor, com alegria, essa atmosfera dela, ela invade a atmosfera do local. Porque você, como você colocou, quando tem várias pessoas dançando com alegria, parece que aquela atmosfera fica diferente. Ela traz aquela sensação. Às vezes você sorri dançando, você fala, não sei se eu estou sorrindo, eu estou dançando, estou rindo, porque aquilo é bom, é uma atmosfera boa que você está recebendo e está fazendo em troca em várias manifestações corporais. Olha, foi muito bom. Carlos, você tem mais alguma coisa para colocar, meu querido? Eu estava pensando aqui, me lembrando de um biólogo chamado Rupert Sheldrake, e ele fala sobre campos mórficos, né? E ele tem até um livro, que eu não vou me recordar agora o título, mas que fala sobre a percepção dos cães, por exemplo, quando seus donos chegam. E que mesmo tem muitos casos em que o dono nem chega perto, mas é como se o cachorro já, mesmo sendo em horário diferente, ele já percebe, já capta, né? E aí daí o campo mórfico, né? Na verdade, as espécies e os seres humanos, eles têm essa espécie de campo que é vamos dizer assim, uma capacidade de comunicação, de entrelaçamento mental entre todos nós, né? E aí quando a Ritinha falou aí, nessa expressão corporal e não consegui captar o nome, então, a palavra que você usou aí, Quinesfera. Quinesfera. Então, quando ela falou dessa quinesfera, né? Porque é engraçado, né? Você vai numa uma determinada ordem de pensamento, aí você tem uma palavra, você vai uma outra ordem de pensamento, você tem uma outra palavra, né? E cada um dá uma palavra diferente, e no final, talvez com as suas características específicas, mas talvez seja a mesma coisa. Mesma né? coisa. É a mesma coisa, né? Então, assim, a gente faz essas conexões mentais, né, de percepção, e muito interessante essas colocações suas, Rita, quando você fala que o corpo, né, ele se expressa de alguma forma e aquilo leva o que você tem de essência e toca o outro, né, vice-versa, e a gente acaba trocando essas coisas todas que a gente pode extrapolar em sensações, emoções e pensamentos, né? E a gente às vezes não tem essa percepção, né? Então, quando você começou a falar e você se emocionou e tal, a gente percebe que toda essa sua trajetória também tem muito a ver, ou pelo menos na minha percepção, tá, Ritinha? Tem muito a ver com a sua sensibilidade, né? Então, assim, você tem uma sensibilidade exacerbada, então você deve perceber, né, a energia do outro, você deve se conectar, deve ser uma coisa assim. E eu fico imaginando o desafio de você lidar emocionalmente, porque assim, quando a gente tem uma sensibilidade muito exacerbada, né, você toca o outro de uma forma diferente, né? Eu não estou falando de toque físico, né? Sim, sim. Você toca o outro de uma forma diferente. Quando você toca o outro de uma forma diferente,
você é essa empatia, né? Você sente, você troca, e quando você sente, você tem que lidar com essa sensação, né? Então, por É. isso, eu fico imaginando quando você fala, se eu não dançar, eu não consigo viver, né? Então, eu imagino que você também, de alguma forma, lida com essas energias de uma forma melhor, porque você também usa essas energias a seu favor, etc., né? Então, é muito interessante a tradução de tudo isso. Eu estou falando como absoluto ignorante, a minha percepção de alguma forma, um pouquinho que eu aprendi aí na doutrina espírita, um pouquinho de ciência aqui e ali, mas em tudo que você falou, eu tive essa... Aprendi agora algumas coisas a mais, né? E essa coisa da extensão do corpo, achei muito interessante, porque também você faz uma autoanálise, né? Você olha para você e fala, nossa senhora, né? Eu sou, eu sou meio ameba, né? Então eu preciso aprender muito aí em muitos aspectos. Mas foi muito legal, gostei muito das suas colocações. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas a gente, né, que está muito profundamente envolvido com o canal, eu vou arriscar a pedir a você que no futuro você possa voltar para falar mais um pouco sobre outros aspectos, porque naturalmente aqui, se a gente ficar falando, a gente vai atravessar a madrugada e todo mundo precisa trabalhar, etc., não dá, né? E também ninguém aguenta, né? Ouvir demais, hoje em dia também tem esse lado, também o consumismo está muito rápido, né? Então, infelizmente, não dá para ficar muito tempo. Mas eu me impressionei, gostei muito, achei muito legal, gostei muito das suas colocações, da forma, assim, a profundidade do seu conhecimento, né? Engraçado, né, Cleide? Eu conheço a Ritinha há muito tempo, né? Mas poucas coisas, né? Eu tive a oportunidade de ouvir essa moça falando, né? E agora eu estou ouvindo um pouquinho mais dessa moça. Nossa Senhora, né? Que profundidade de alma, né? Então, gostei muito, muito Não, mas feliz eu aqui, tenho Ritinha. certeza, faz tempo que eu estou na caça dela. Eu sei porque eu tenho acompanhado, eu sei, Faz tempo que eu estou na atrás. captura, Então, né? dentro da área de recursos humanos, a gente tem um trabalho que chama-se O Corpo Fala. E esse trabalho, a gente fala do corpo na relação que a gente tem de fazer recrutamento e seleção, entrevista por competência. E cai bem o que você acabou de falar, o que o corpo fala. A maneira que as pessoas, a técnica que a gente usa não é um lado tão emocional, a gente usa mais a parte técnica da maneira como a pessoa se porta desde o momento que chega, que senta à sua frente, que você começa a fazer uma entrevista, a maneira que ela vai falando, que ela vai olhando, o olhar, a cabeça, tudo. E é realmente... Eu estava prestando atenção, você falando da atmosfera, eu viajei um pouco no meu tempo de recrutamento e seleção. Realmente, as pessoas conversando com você na entrevista, elas estão dançando. Porque é o braço que gesticula, é o olhar, é a cabeça, é o cabelo que muda, é o cabelo que arruma. O corpo dela está falando com você em movimentos e você está fazendo a entrevista. E muitas vezes esse movimento ajuda muito na avaliação para você poder fazer a contratação de um candidato. É interessante, né? São áreas diferentes, que não é arte, mas eu olhando você falando, eu viajei no meu tempo de trabalho e eu observei que realmente isso acontece. O corpo fala mesmo, mas fala através do movimento, que não deixa de ser um tipo de dança um pouco diferenciada. Ritinha, a gente fica aqui hoje, amanhã, depois, fica minutos com o Espiritismo da próxima semana, mas eu quero muito agradecer esse tempo. Eu sei que você é muito corrida, tem muita coisa para fazer, mas muito obrigada mesmo. E realmente o convite já fica aberto para uma outra, porque ela abriu uma janela só, gente. Uma janelinha só. Uma janela. Já pensou quando ela começar a abrir todas para nós? Vai ser maravilhosa, a gente precisa de cultura. A cultura faz parte da doutrina. Não, e um detalhe, Cleide, a Ritinha é muito jovial, né? Ela tem uma Exato, jovialidade, uma energia, uma exato, força muito bom. bonita que a gente precisa levar isso para as pessoas. E para os nossos jovens também, né? Que, sabe, Sim, eu me sinto ancião, então a gente precisa de pessoas assim, nós precisamos. joviais, né?
Eu sempre falo, Cleidinha também é Virginia, jovial, né? Então, a gente exatamente, precisa disso. importantíssimo. Muito obrigada, Ritinha, do coração, que Jesus abençoe. O seu trabalho já é abençoado e que você continue firme e forte. E a vocês, meus queridos, minhas queridas, muito obrigada pela atenção de vocês. Uma semana maravilhosa e que nós possamos estar na próxima semana com mais um Minutos com Espiritismo. Beijo no coração de Beijo. todos. Obrigado a todos. Obrigado, Ritinha. Até Um mais. beijo no Beijo, coração. queridos. Muito obrigada. Um beijo. Fica com Deus.